Muito bem, estamos aqui de volta agora para dar continuidade no desenvolvimento da teologia cristã. Nós vimos no primeiro século, assim que os primeiros apóstolos começaram a morrer, e o último deles foi João, já havia algumas sementes de seitas, como o ebionismo, o docetismo e o gnosticismo. O gnosticismo tornou-se muito forte no segundo século. E aí nós vamos entrar agora no terceiro e quarto século, nas controvérsias trinitárias. Sempre houve uma dificuldade em crer realmente sobre a pessoa de Jesus. Ele era 100% homem, ele era 100% Deus. Quando é que ele se tornou Deus? Alguns não criam na pré-encarnação do Verbo, tinha uma seita chamada cerimonialismo, de cerimônia, não é? Que eles achavam, o cerimonialismo, que Jesus se tornou Deus no seu batismo, quando o Espírito Santo veio sobre ele, e tantas outras heresias que foram aparecendo. Agora nós vamos entrar numa controvérsia trinitária que vai durar mais 2, 3 séculos de discussão sobre a natureza de Jesus. Se ele é natureza, sua natureza é humana, divina, e vai ser um grande debate até o concílio de Nicéia e vai continuar em outros concílios, como Constantinopla, Éfeso e assim por diante. Então, a igreja discutiu os primeiros 3, 4 séculos sobre a natureza da pessoa de Jesus. Quando pensamos que esse problema já foi resolvido, ressurge, o arianismo com as testemunhas de Jeová nos nossos dias, que continuam negando a divindade da pessoa de Jesus, apesar de João 1,1 dizer: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, claramente define Deus ali em João 1, mas eles alteraram sua tradução da Bíblia e colocaram o verbo era um Deus, assim, negando a divindade de Cristo. Há outros grupos que creem que só Jesus, que Jesus é o Pai, Jesus é o Espírito Santo, é só Jesus. E há outro grupo que só crê no Espírito Santo, não é? Uma das grandes dificuldades é justamente a doutrina da Trindade. Nós vamos falar das controvérsias trinitarianas. Os pais da igreja haviam debatido contra as heresias gnósticas, que se estendiam desde os meados do primeiro século. Quando essas se esgotaram, outra forte discussão ganhou espaço na Igreja de Cristo, a que envolvia a crença na Trindade divina. As dúvidas levantadas sobre a natureza de Jesus tinham relação com o legado gnóstico docetista, o qual punha em dúvida a materialidade do corpo de Jesus. Para os docetistas e os gnósticos, a matéria era má, por isso Cristo não poderia ter encarnado. João diz: quem nega que Jesus veio em carne é o espírito do anticristo, em sua primeira carta. Então eles punham em dúvida a natureza humana do corpo de Jesus. A partir dessa interrogação, surgiram outras tais, como se Jesus era realmente divino. Se era homem que se fez Deus, se fora criado por Deus em algum tempo na eternidade passada, se era simultaneamente Deus e homem. Enfim, foram muitas as indagações que geraram controvérsias a serem debatidos em concílios. Além da pessoa de Cristo, houve também indagação sobre o Espírito Santo. O receio de que o cristianismo adotasse uma crença politeísta, mas na possível confusão que se fazia em torno da pessoa de Cristo, levou alguns mestres da igreja a desenvolver até uma doutrina unicista para não negar a existência de um único Deus, rechaçando a ideia de que haja uma trindade divina. O ponto de vista unicista persiste na história até hoje. Há hoje pessoas que só crê
no unicismo, não um trinitismo ou trindade, não é? Ainda há correntes que auto-intitulam cristãs evangélicas que adotam o unicismo. Por exemplo, aqueles que creem só Jesus e outros que acham que é só o Espírito Santo. De agora em diante, então, vamos ter a paciência para acompanhar passos lentos o desenvolvimento da teologia cristã, conquanto estivesse por séculos piso de discussão acerca da doutrina da Trindade. Os teólogos não se entendiam e jamais chegavam a um acordo. Bem disse Agostinho no início do V século: se você negá-la, perderá a salvação, mas se tentar compreender, perderá a cabeça. O próprio Agostinho teve dificuldades de entender a doutrina da Trindade. Até conta-se que uma vez ele andava pela praia e encontrou um menino que pegava água do mar num copo e colocava num buraquinho na areia. E normalmente a água, quando cai no buraquinho, ela desaparece. E Agostinho vinha pensando sobre a doutrina da Trindade, encontra aquele menino, que mais tarde ele descreve talvez como um anjo, e o menino colocando água, ele pergunta: menino, o que você está fazendo? Conforme coloca água num buraquinho na areia, a areia absorve a água e chupa a água para dentro. E o menino ia, pegava mais água do mar e colocava, e assim por diante. Agostinho perguntou o que ele estava fazendo. Ele falou: o senhor não percebe que eu ponho essa água? A água vai para dentro, eu vou pôr toda a água do mar dentro desse buraquinho. E Agostinho olhou e viu a inocência do menino e disse: você nunca vai conseguir isso? Isso é impossível. E o menino olhou para ele e falou: isso que você também está tentando entender também é impossível. Ele estava tentando entender a doutrina da Trindade. Embora Agostinho, ele mesmo tenha escrito centenas de páginas para discorrer sobre o assunto. Nós vamos ver várias correntes que surgiram. Surgiu o monarquianismo. Monarquianismo, a corrente monarquianista, dividiu-se em duas formas: o monarquianismo dinâmico e o modalista. O dinâmico teve início com Teodoro. Ele se opunha à cristologia do Logos, negando a divindade de Jesus. O monarquismo ensinava que Jesus era meramente humano, em que, embora tenha nascido de uma virgem, isso não lhe conferia a presunção da divindade. Sua superioridade em relação aos demais homens residia na sua justiça. Seguindo uma linha gnóstica, acreditava que Cristo encarnou em Jesus na hora do batismo, equipando poderes divinos para um curto período de tempo, e que se uniu a Deus depois da sua ressurreição. Outro defensor dessa corrente foi Paulo de Samosata, bispo de Antioquia, por volta do ano 260 depois de Cristo. Um pouco diferente de Teodoro, Paulo de Samosata acreditava no Logos como uma identificação com a razão ou a sabedoria, contrariando a doutrina de Tertuliano sobre o Logos como uma pessoa. Ambos foram declarados hereges. O monarquismo modalista apareceu na Ásia Menor, com Noeto, que mais tarde foi levado a Roma. Práxias, aquele contra o qual Tertuliano escreveu, foi um dos representantes desse movimento. Mas o grande representante do monarquismo modalista foi Cibélio, entre os anos 180 depois de Cristo e 250. Cibélio nasceu na Líbia e depois mudou-se para a Itália. Ensinava a que a crença na Trindade era triteísta, ou seja, uma crença em três deuses. Temos que tomar cuidado com o triteísmo também. Seguia a crença modalista, que em Deus se apresentava em três modos diferentes: ora como Deus Pai, ora como Deus Filho, ora como Deus Espírito Santo, atuando respectivamente dentro do papel de cada uma dessas figuras. Até hoje tem gente que tem mania de falar igual o sebelianismo, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É um Deus só.
não é 3 deuses. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Às vezes, quando se fala Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não é para defender o modalismo, mas para declarar que as 3 pessoas são Deus, não é? Ário foi outro herege que surgiu. Ário, em 256 depois de Cristo até 336, foi presbítero em Alexandria, entre o 3º e 4º século. Ensinava que Jesus era um ser criado e que não dispunha de nenhum dos atributos incomunicáveis que são próprios de Deus. Esses atributos incomunicáveis eram onisciência, onipresença e onipotência. Ele nem mesmo era eterno. Ário foi excluído em 321 depois de Cristo por causa de suas heresias ou ideias. As igrejas do Oriente aceitaram a tese dele, que acabou recorrendo à própria exclusão, mas foi banido no Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo. Ário foi exilado na Gália e morreu no dia em que voltaria à comunhão da igreja em Constantinopla. Para Ário, havia somente uma pessoa na divindade. Acerca desses movimentos, nós corremos mais adiante e vamos notar como que se trata a doutrina de Deus quando chegarmos a estudar a doutrina de Deus, teologia mesmo, e vamos mencionar a doutrina da Trindade. Vamos para Atanásio. Atanásio, 296 depois de Cristo a 373, foi teólogo e bispo de Alexandria, de 328 a 373. Apesar de ser filhos de pais abastados, ele se dizia pobre. Ainda muito jovem, ganhou o coração de Alexandre, o então bispo de Alexandria, sendo convidado a morar em sua casa para aprender com ele. Esmerado na língua grega, dedicou-se a escrever obras teológicas a partir dos 20 anos de idade. Suas obras foram uma apologética contra os pagões, a encarnação do Verbo. Segundo, obras históricas polêmicas, apologia contra os arianos, apologia ao imperador Constantino, apologia por sua fuga e história dos arianos. Terceiro, obras exegéticas, foram comentários de Gênesis, Cantares e Salmos. Também escreveu obras ascéticas, vida de Santo Antônio, discursos sobre a virgindade e sobre a enfermidade, saúde, amor e autocontrole. E quinto, escreveu cartas festais, cartas sobre os decretos do Concílio de Nicéia e do Credo, e o mais conhecido de seus livros. Enquanto escrevia, atuava também como secretário e confidente do seu bispo, Alexandre de Alexandria. Iniciou sua carreira eclesiástica como diácono. Com esse cargo, Atanásio participou do primeiro concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. Nesse concílio, os arianos foram definitivamente derrotados com sua tese antitrinitariana. Com a morte do bispo Alexandre, em 328 depois de Cristo, Atanásio assume o seu lugar como bispo de Alexandria, até a sua morte em 373 depois de Cristo. Durante seu bispado, teve de se ausentar muitas vezes do seu posto, alvo de perseguição acirrada dos arianos, que não aceitavam a derrota no concílio de Nicéia. Atanásio fugiu pelo menos 5 vezes. A soma dos tempos que passou de fuga chegou até a 20 anos. E os arianos tiveram ainda mais uma derrota, e essa foi final no concílio de Constantinopla, em 381 depois de Cristo. Apesar de viver em Alexandria, Atanásio não imitou os mestres de lá, que aliavam a filosofia à teologia. Preferiu rejeitar os recursos da filosofia no desenvolvimento da doutrina cristã. Além de defender biblicamente a doutrina da Trindade,
Atanásio desenvolveu também a doutrina de Logos. O Logos não é uma das coisas criadas, antes é o seu Criador. Era necessário que o Logos se tornasse homem para que o pecado e a morte fossem vencidos. Uma vez libertado do poder do pecado, por meio do sacrifício de Cristo, o homem atinge a imortalidade, passando a viver novamente conforme o plano original de Deus no início da criação. A imagem de Deus. Igualmente, Atanásio salienta mais uma faceta da criação. Além de se revelar Filho de Deus, Cristo restaurou o verdadeiro culto a Deus, o qual o homem havia esquecido em deferência de sua cegueira espiritual. Essa relevância ao culto restaurado era mais um ataque às ideias arianas. Os arianos introduziram uma liturgia do tipo pagão, cultuando a criação em vez de adorar o Criador, pois negavam a divindade de Cristo e afirmavam que o Logos é uma criatura. Os pais capadócios. Depois de grandes conflitos teológicos para definir a doutrina da Trindade, culminando no Concílio de Nicéia de 325, coube aos pais capadócios darem a sua forma final. Foram os 3 pais capadócios: Basílio, o Grande, de 330 a 379, Gregório de Nissa, de 330 a 395, e Gregório de Nazianzo, 329 a 389. Eles estabeleceram o meio termo entre Atanásio e Orígenes em relação à Trindade. Enquanto Atanásio apresentava a ideia de uma substância para as 3 pessoas da Trindade divina, os capadocianos defendiam a ideia de 3 pessoas distintas. Desse modo, aceitaram a teologia de Orígenes, que concebia as 3 pessoas em níveis distintos. Haglund explica: foi nessa época que se fez uma distinção clara entre os 2 conceitos expressos pela palavra gregas, ouxia ou hypostasis. A primeira delas foi usada para identificar a natureza indivisível da essência divina, enquanto a outra foi colocada em justa posição à palavra prosopum, como pessoas. Basílio ilustrou essa distinção da seguinte maneira: o conceito homem refere-se ao que é comum a todos os homens. No entanto, os homens individuais, tais como Paulo ou João, possuem características distintas que o destacam de outros indivíduos. Tanto Paulo como João existem independentemente, mas têm algo em comum: são homens. Pertencem à categoria geral de homem. Assim, enquanto compartilham a essência, que é a ouxia, comum, são também pessoas individuais com existência independente, hypostasis, foi a palavra usada. Os pais capadócio foram além de Atanásio na distinção entre ousia, termo usado nesse caso, para dar a ideia de ser, e hipostase, que é substância, e eles fizeram isso na tentativa de elucidar o caso e não de modificar o que já estava definido. Os 3 pais da Capadócia prestaram grande colaboração no Concílio de Nicéia e a sua ortodoxia foi ratificada pelo Concílio de Constantinopla em 381 d.C. Entretanto, o argumento dos 3 teólogos capadócios caracteriza o ponto de vista oriental com o seu conceito mais estático e abstrato de Deus. Reação de Agostinho. A questão levantada por Agostinho foi por uma pessoa divina não pode ser encontrado em 3 existências distintas. Agostinho reage ao argumento dos pais capadócios, apresentando agora o ponto de vista ocidental. Ele desenvolveu sua posição trinitária
baseado numa única essência divina. O caráter trino de Deus está implícito na unidade. Trata-se do mistério que não se pode explicar, a relação interna necessária entre as três facetas da essência divina. Enquanto os pais Capadócio ilustra a Trindade com elementos humanos distintos, Paulo e João, Agostinho cria outra analogia para demonstrar sua compreensão. Usa a estrutura da alma humana. O amor implica na relação daquele que ama como objeto do amor e sugere uma relação entre os três seguintes: aquele que ama, amans, o que é amado, koto, amatur, e o próprio amor, que é o amado, kodi, amatur, e é o próprio amor. Assim como Atanásio, Agostinho reafirmou que a Trindade está implícita na unidade. São três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas a divindade é uma só. Portanto, jamais se pode dizer que há três deuses, mas apenas um único Deus. O Concílio de Nicéia. O primeiro concílio ecumênico da Igreja ocorreu em Nicéia, no ano 325 depois de Cristo, por convocação de Constantino. O concílio durou 6 meses. O imperador escolheu Nicéia por ser uma cidade próxima de Constantinopla, onde ele mantinha também uma das suas residências. Teógno, bispo da cidade de Nicéia, posicionava-se ao lado de Ário. O propósito principal do concílio era discutir a doutrina ariana a respeito da Trindade, ainda que outros assuntos também constatariam na pauta, tais como a readmissão dos que haviam se desviado, a ordenação e a disposição de bispos, presbíteros e ordens, precedência de diversas sedes eclesiásticas, a ordenação de eunucos. Foram aproximadamente 20 decretos promulgados pelo imperador naquele concílio. No concílio estava presente líderes sobreviventes de perseguições por causa de sua fé. Eram homens que tiveram seus bens confiscados e que traziam as marcas do Senhor Jesus em seus corpos, devido aos sofrimentos movidos pelas autoridades romanas. Parecia estranho que naquele momento o próprio imperador convocara um concílio para tratar de um relevante assunto doutrinário, assumindo as prerrogativas de um líder condutor de um evento que era alheio ao seu ofício e ao seu conhecimento e à sua própria experiência. Para não cometer gafos, tinha Ósio ao seu lado como seu mentor nos assuntos teológicos, pois tinha de ser assessorado por alguém que lhe assoprava as frases aos ouvidos, sugerindo palpites e orientando uma palavra de conclusão, de modo tendencioso, é claro, tendo em vista que não somente seu mentor intelectual, mas todo o plenário tendia para uma decisão anti-ariana, com exceção de poucos. O ambiente não era de total conforto, mas de desconfiança por parte de alguns. Ninguém tinha escolha. Alguns participantes objetivaram a participação do imperador nos assuntos tratados, mas os guardas imperiais faziam esses calarem-se. No concílio estava presente tanto bispos do Oriente como do Ocidente. Participar do concílio de Nicéia não era uma opção, mas uma obrigação imposta pelo próprio imperador Constantino. Para garantir quórum, o imperador custeou as despesas de viagem de todos os participantes, exceto de Ário, o mentor da doutrina e o causador do concílio, devido ao fato de ele não ser bispo. Seu relator foi o bispo Eusébio de Nicomédia. O imperador pretendia que o concílio chegasse a uma conclusão satisfatória para todos. Alexandre, bispo de Alexandria, estava representando os bispos do Oriente e do Ocidente.
estavam presentes no concílio 318 bispos, dos quais apenas 28 eram arianos. A discussão ariana era algo que não estava em mente nem no coração dos participantes, exceto os dois representantes máximos, um favorável e o outro contrário à posição ariana. Os demais bispos contentavam-se com a palavra final de Tertuliano sobre a Trindade, considerando-a satisfatória. Por voltar ao assunto agora, estavam vivendo um novo tempo de paz, tendo pela primeira vez, depois de 300 anos de perseguição, o imperador ao seu lado. A quem interessava discutir novamente o mesmo assunto, Eusébio de Nicomédia, embora acompanhado de um reduzido número de bispos, entrou no concílio seguro que depois que se expusesse a teoria ariana, seria compreendido e atacado por todos. Ele estava seguro de que a compreensão ariana era absolutamente correta. Em vez disso, foi interrompido aos gritos de heresia, mentira e blasfêmia. Arrancaram-lhe o discurso das mãos e pisaram nele. Eusébio e os seus colegas foram humilhados. Não havia mais o que discutir. O arianismo havia sido derrotado. Por mais que os bispos tentassem fugir do tema, no início, a teoria ariana tirava de Jesus os seus poderes divinos, reduzindo a doutrina cristã a um monismo teológico. Exporia em risco a doutrina cristã para sempre. A decisão final resultou em um credo que ficou conhecido historicamente como credo apostólico. O credo apostólico diz o seguinte: cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado como unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, mediante o qual todos foram feitos, todas as coisas foram feitas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra, para que nós humanos e para nossa salvação desceu e se fez carne e se fez homem e sofreu e ressuscitou ao terceiro dia e virá para julgar os vivos e os mortos e no Espírito Santo. Era só isso que dizia do Espírito Santo. Para se tratar de uma decisão conciliar, o credo apostólico, ainda lido ou recitado por algumas igrejas católicas e protestantes, mas também é comum nas igrejas ortodoxas russa e grega, entre outras do cristianismo magisterial. As igrejas pentecostais, muitas igrejas batistas e Igreja de Cristo, Igreja Holiness, Anabatista e muitas outras, as quais Olson denomina igrejas livres, rejeita a autoridade dos concílios, tratando-se da doutrina da Trindade. Essas igrejas partem do pressuposto de que se trata de doutrina bíblica comum e insistente declarada no Novo Testamento, não necessitando reafirmá-la pela repetição constante do credo, ainda que haja no meio evangélico alguns grupos que rejeitam a doutrina da Trindade. O imperador Constantino, satisfeito com a vitória retumbante do concílio contra os arianos, ordenou que os bispos arianos deixassem suas cidades e fosse considerado herege por todos. A reação dos arianos. Os arianos não aceitaram a derrota, continuaram sua luta para desfazer as decisões do concílio. O que parecia ter sido um ponto final na discussão resultou em algum desdobramento perigoso. Eusébio de Nicomédia aproximou-se do imperador, de quem era parente distante, e conseguiu também uma reunião diária com ele. Como o imperador não era conhecedor de teologia,
foi facilmente iludido a relaxar a pena imposta contra os bispos arianos e permitiu-lhes retornar para suas cidades. Atanásio, secretário de Alexandre, assumiu o seu lugar como bispo de Alexandria após a morte desse em 328 d.C. Atanásio deu a continuidade à causa nicena, mas o seu bispado foi marcado por 5 exilos, pelo menos. Ele desenvolveu a doutrina eclesiástica da Trindade a partir do Logos. Um dos seus principais argumentos é: se Ario está certo quando diz que Cristo é apenas um ser criado e não da mesma substância do Pai, a salvação não seria possível, pois apenas Deus pode salvar. Ele enfatiza que o Filho é da mesma substância, homoóxis, que o Pai. Os pais Capadócio foram Basílio, o Grande, a ser bispo de Cesareia, seu irmão mais novo, Gregório de Nissa, e Gregório Nazianzo. Eles levantaram adiante a obra de Atanásio. Os 3 foram mais orientais na teologia do que Atanásio. Eles salientam uma ideia de uma substância para defender a Trindade. E os Capadócios partiram da ideia de 3 pessoas distintas e desenvolveram uma terminologia que descreve tanto a unidade como a Trindade. Eles fizeram distinção entre palavras gregas, oxias, como substância, e hipotases, como essência. A perseguição ariana contra eles contava com o apoio do imperador que se havia vendido para o outro lado. A relação de Constantino com o cristianismo foi gradual. No início do seu reinado, o imperador era pagão, mas devido à conversão de sua mãe, Helena, e de seu irmão ao cristianismo, tornou-se não apenas bastante tolerante, mas também se interessou em juntar-se aos cristãos, os quais cresciam em número a cada dia. Parecia-lhe mais vantajoso estar do lado dos cristãos do que dos pagãos. Para entrar na história como cristão, pediu para ser batizado à véspera da sua morte, e quem o batizou foi Alexandre de Nicomédia, o que fora chamado de herege no concílio. Mas naquele tempo as coisas já haviam mudado. Com a morte do imperador, o seu reino foi fatiado para 3 filhos: Constantino II, que ficou com a região da Gália, França, Grã-Bretanha, Espanha e Marrocos; Constâncio, que ficou com o Oriente, e Constante ficou com o norte da África e com alguns territórios do norte da Itália. Constantino II e Constante entraram em guerra. Constâncio se viu livre para favorecer os arianos, porém sua liberdade durou pouco e teve de fugir para o exílio. Com a morte de Constantino II, Constante conseguiu unificar todo o Oriente, mas Constâncio favoreceu a causa ariana e os líderes nicenos tiveram de abandonar suas dioceses. Alguns cristãos, alguns anciões, também nicenos, assinaram uma confissão ariana para livrar-se da perseguição. Foram eles Ósio de Córdoba e Libelo, bispo de Roma. Com a morte de Constâncio, seu primo Juliano assumiu o trono. Ele ficou conhecido pelos historiadores como cristão apóstata. As discussões e a divisão dentro da igreja cristã favoreceram a volta do paganismo nesse tempo. Juliano guardava grande ressentimento contra Constantino quando esse morreu. Seus filhos mandaram matar todos os parentes para que ninguém reclamasse o poder. Como Constantino estava em Constantinopla, na ocasião, a suspeita dessa matança caiu sobre ele. De toda a família, Juliano, aos 6 anos de idade,
e Galo, seu irmão mais velho, foram os únicos sobreviventes. Tal ressentimento mantinha de longe o cristianismo, preferindo conservar-se pagão. Preocupado por não ter sucessor ao trono, Constâncio chamou Galo em 351 d.C. e deu-lhe o título de César, concedendo-lhe poder sobre a parte oriental do império. Mas quando o imperador percebeu em Galo a ambição pelo poder e a conspiração que esse queriam matá-lo, Constâncio mandou prendê-lo e decapitá-lo no ano 354 d.C. Juliano foram mandado a Atenas para estudar filosofia. Na infância, foram batizados como cristão, mas abandonou a fé e mergulhou no estudo das religiões de mistério. Constâncio chamou Juliano para confiar-lhe o domínio de Gálias. Como governante, surpreendeu a todos, porém suas habilidades políticas, em vez de contentar Constâncio, causaram-lhe preocupação de que Juliano pudesse conspirar contra ele, e ele não estava errado em sua suspeita. Em sua batalha em conjunto contra os persas, os soldados de Juliano proclamaram-no Augusto, ou seja, imperador supremo. As tensões entre eles cresciam a tal ponto que entraram em guerra. Constâncio morreu e Juliano assumiu o império em Constantinopla em 361 d.C. Assim como o imperador Constantino, que havia se autoproclamado bispo dos bispos, reivindicando para si o direito de comandar a igreja e decidindo a localidade onde os bispos deveriam ser empossados, Juliano resgatou os sacerdotes pagãos que viviam abandonados como mendigo pelas ruas da cidade, recolocou em seus postos de sacerdotes e devolveu as propriedades que Constantino havia transferido para o cristianismo. O imperador Juliano ficou como sacerdote máximo do paganismo. Conservou o modelo cristão de hierarquia, bem como a prática de boas obras aprendida com esse modelo. Juliano proclamou resgatar o culto pagão com o sacrifício de animais aos deuses, mas sua tentativa foi tão ridícula que até mesmo que participavam de tais cultos zombavam dos sacrifícios. Ele também atacava o cristianismo, porém sem mover perseguição contra os cristãos. Tentava apenas impedir o seu progresso e também cercava-lhe alguns direitos, como lecionar letras clássicas. Chamava-os de Galileu, porque os habitantes da Galileia nos dias de Jesus eram pobres, incultos e desprezados pelos moradores da Judéia, que estava localizada no sul do país. Em sua batalha contra os persas, Juliano foi atingido por uma lança e morreu. No próximo aula, nós vamos falar sobre a escola de Alexandria, a escola de Antioquia. Vamos ver quais eram as divergências, tanto divergência soteriológica quanto cristológica. Vamos também abordar o apolinarismo, de Apolinário, e o nestorianismo. Vamos estar abordando isso, falando do concílio de Éfeso e a controvérsia eutuquiana. Vamos falar de outros concílios que teve também da igreja. Então, volte para assistir o próximo vídeo. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Essa parte é mais teológica, mas é importante você entender um pouco da história do desenvolvimento da teologia cristã até os nossos dias. Nós cobrimos aqui basicamente o Concílio de Nicéia, de Constantinopla, falando do arianismo e dos imperadores e suas intervenções.
No próximo, nós vamos cobrir as duas escolas de Alexandria, a escola de Antioquia, e algumas divergências soteriológicas e cristiológicas. Tudo isso ajuda para estudarmos mais tarde cristologia, estudarmos também a história da igreja. Então, siga conosco, se você tem gostado, subscreva no nosso canal, ajude-nos a divulgar. Nós também já fizemos o comentário de toda a Bíblia, de Mateus ao Apocalipse e de Gênesis a Malaquias. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém e amém.